vou focar agora é no medo psicológico, o medo mental, o medo de falar em público. A gente não tem o controle sobre a opinião do outro, então a gente tem medo do que os outros vão pensar, do julgamento alheio, da opinião alheia, né? E no caso de uma assembleia, ou na gravação de uma videoproposta, o que normalmente passa na cabeça do candidato, né? O que vai passar na nossa cabeça quando vamos apresentar uma proposta? O que passaria na minha cabeça, né? O que passa na minha cabeça enquanto eu, como síndico, vou gravar uma proposta ou me apresentar numa assembleia? Eu até fiz uma listinha aqui e depois nós vamos fazer um exercício junto, trabalhar melhor esse medo, fazer essa gestão do medo. Então, normalmente passa pela minha cabeça quando eu vou me apresentar ou quando eu vou gravar um vídeo. Isso também deve passar na sua, né? Ah, será que vão gostar de mim? Ah, quando eu faço uma videoproposta, será que vou ser contratado? E se eu esquecer do que eu tenho que falar? Tenho medo sobre isso. Será que vão achar minha proposta cara? Se tiver outro candidato melhor que eu, vou ser eleito? O que eu vou falar na minha proposta? E depois, o que os outros vão pensar de mim? Observe, tudo isso é o nosso diálogo interno que está passando aqui na nossa mente, né? Será que vou dar conta de ser síndico? E se eu começar a gaguejar? E se o outro candidato fizer um preço menor? E se tiver um candidato mais velho, mais experiente? Ou se tiver um candidato mais novo, recém-formado? Será que o meu valor é muito baixo? Quantos dias eu devo ir no condomínio para que a minha proposta seja aceita? Essas são algumas interrogações que passam aqui na nossa mente. Então é o nosso diálogo interno e isso nos dá medo. Porque muitas dessas perguntas fogem do nosso controle. Porque está na mão do outro, está na mão das pessoas. Por exemplo, caro ou barato, não é uma situação que você tem controle, é uma interpretação do outro. Então, não caberá a você controlar isso. Então, uma das formas de a gente gerir melhor esse medo e se sentir mais confortável, lembrando que o medo é uma emoção que ela pode ser nossa amiga. Aliás, o medo é uma emoção que, bem administrada, nos preserva, nos visa nos preservar a vida, né? Então a gente pode administrar ele. Vamos então fazer uma dinâmica para administrar esse medo. Vamos fazer 2 círculos aqui no papel, um maior e outro menor. Esse círculo menor significa aquilo que depende de mim, aquilo que eu tenho controle. E o círculo mais externo são aquelas questões que eu não tenho controle. Por exemplo, o meu medo. Será que vão gostar de mim? Eu vou colocar um círculo maior no externo. Por quê? Porque eu não controlo essa variável, né? Vou ser contratado? Também não controlo. Se eu esquecer do que eu vou falar, isso eu controlo. Então eu posso colocar no círculo interno, no círculo menor. Será que vão achar caro? Também é outra variável não controlável. Se tiver outro candidato melhor que eu, também não controlo. Vou ser eleito? Também não tenho controle sobre isso. Então vou colocar no círculo externo. O que vão achar da minha proposta? Também não tenho controle. O que os outros vão pensar de mim? Este também não tenho controle. Vou dar conta de ser síndico? Isso está no meu controle. Isso é minha responsabilidade. E se eu gaguejar? Isso também é minha responsabilidade. Se eu treinar, se eu praticar antes, provavelmente não vou estar gaguejando. Então eu vou colocar no círculo menor. Se o outro fizer um preço menor, não está no meu controle. Se tiver um candidato mais velho, também não controlo essa variável. E se tiver um candidato mais novo, também não controlo. Vou colocar no círculo maior. Será que o meu valor é muito baixo? Também é uma questão de percepção. Isso depende depende da avaliação do outro, mas eu também posso avaliar. Então isso também aí depende do ponto de vista, né? Quantos dias devo ir no condomínio? Essa é uma variável que eu tenho controle, então eu vou colocar no círculo menor.
Então agora observe que nesse monte de questões ficaram apenas 3 ou 4 questões para mim me preocupar. Então eu vou focar nestas questões, e nas questões que depender dos outros, eu não vou me preocupar, porque se eu me preocupar com isso, apenas vou ter mais estresse, vou ter ansiedade e o meu medo vai aumentar. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre essas coisas. Eu vou focar no que eu tenho controle efetivamente, no que depende de mim. Isso ficou claro para você, pessoal? Entenderam? Né? Então façam ali a atividade. Qual é a atividade? No caso de uma apresentação no condomínio, separe então, faça 2 círculos, coloque as questões que você tem medo, mas que você não controla, no círculo externo, e coloque as questões que também geram medo, ansiedade, uma tensão em você, mas que depende de você, porque se depender de você, você pode controlar e você pode aí gerenciar esses medos. E aí você coloca no círculo interno, ok, pessoal?